Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Tomás Araguchi, engenheiro, escritor e astrólogo, e hoje venho aqui para conversar com vocês sobre astrologia. Esse tema que divide muitas opiniões, mas uma coisa é unânime. Todo mundo tem curiosidade. Todo mundo tem curiosidade, já teve em algum momento, e, de fato, com muita razão, porque é intrigante e funciona, e bate, quando bem utilizado, quando utilizado de uma forma técnica, com o rigor que essa disciplina, essa área do conhecimento nos solicita. Tá? Então, a astrologia que ao longo da história, né, sempre foi relacionada às elites, os reis, imperadores, os magos, os padres, bispos, usaram essa ferramenta ao longo da história para tomadas de decisão, para saber o melhor momento para guerrear, o melhor momento para fazer alguma obra social, alguma movimentação cultural, social. Essa ferramenta que sempre foi exclusiva das elites, no último século, acabou sendo popularizada, e o preço da popularização também é que passou a ser usada de uma forma mais superficial, estereotipada, e a função de um astrólogo sério também é trazer a visão profunda que cabe à astrologia, ou a visão profunda que a astrologia foi usada ao longo de tantos milênios, porque a astrologia sobrevive a vários milênios porque funciona. Né? E antes de qualquer coisa, também é uma ferramenta de autoconhecimento incrível, como uma das melhores que a gente tem. Tá bom? Então, dando essa introduçãozinha, também é importante relembrar que o que eu vou falar aqui é a continuação de uma live que está gravada no canal do Educação Consciencial. Essa live ocorreu no primeiro domingo do ano de 2025. A gente agora está aqui em dezembro de 2025, mas lá em janeiro, no primeiro domingo, a gente teve essa live, o Lian e eu apresentamos as frequências para o ano de 2025 e para o ano de 2026. Hoje, eu tenho o papel aqui de relembrar um pouquinho do que a gente falou, mas não vou entrar em profundidade no que já foi dito, porque está lá, está gravado. Então, se você não assistiu, recomendo que vá lá e assista. Está bem interessante, foi um papo de quase 2 horas. Então, não cabe aqui falar tudo que foi falado lá. Então, recomendo que assistam, caso não tenham assistido, e se assistiram também vale lembrar, porque aqui a gente vai continuar aquele assunto, tá bom? Tem outros vídeos também aqui no canal da Educação Consciencial falando sobre astrologia, alguns em que eu colaboro, mas também tem outros em que o Lian apresenta a astrologia dessa forma séria, tá bom? E caso vocês tenham interesse, eu dou aula no módulo de astrologia no Despertar 2.0, que é a plataforma de ensino à distância da Educação Consciencial. Então, lá eu dou aula de astrologia, inclusive eu trago conceitos técnicos para que vocês aprendam a ler o seu próprio mapa astral. Então, recomendo muito. Ali eu estou colocando de uma forma bem clara e com as técnicas necessárias para que você possa ler o seu mapa astral, tá bom? A Universidade do Despertar, né, o 2.0, tem outras disciplinas também super interessantes, recomendo que vão lá no site da Educação Consciencial e pesquisem, que vale a pena também, tá? Dito isso, preciso também dar uma outra introdução, inclusive isso está lá, é a primeira aula que eu dou na plataforma, que é o seguinte, gente, vocês devem assistir muitos vídeos de astrologia na internet, e é comum que a astrologia seja apresentada de uma forma estereotipada. Então, o estereótipo fala muito alto. Isso acaba ganhando aderência, uma vez que na internet, nas redes sociais, os conteúdos precisam ser falados de forma rápida.
E quando a gente não tem tempo para se aprofundar, a gente comete ou pode cometer o erro de ficar na superficialidade. Então, por exemplo, o que eu vou falar aqui não quer necessariamente dizer que os astros influenciam nossa vida. Isso é uma visão limitada e uma visão incompleta da astrologia. A astrologia é uma ferramenta de sincronicidade, é uma ferramenta que indica energias, ela não dita as energias. Falar que eu fiz algo porque tem um Mercúrio retrógrado que provocou isso em mim é tão errôneo quanto dizer que é 10 horas porque o relógio está marcando 10 horas. Então estou desastrado porque Mercúrio está retrógrado no céu. É tão errôneo quanto eu usar esse exemplo. O relógio na parede é um indicador de um tempo cronológico, assim como o mapa astral é um indicador de um conjunto de energias. Então indica energias. Ele indica que as energias estão de tal forma. Não quer dizer que nós estamos assim porque o mapa astral indica isso. Combinado? Então, se a gente conseguiu aqui equalizar esses conceitos, a gente pode explorar muito mais essa ferramenta do que daquela forma superficial, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos agora, na verdade desde o início do ano, e muitos sensitivos vão dizer que desde 2024, sentindo a conjunção de Saturno e Netuno. Né? O tema da conjunção de Saturno e Netuno foi o principal abordado naquela live no início desse ano. Eu vou falar um pouquinho sobre essa conjunção, lembrando, com profundidade assiste a gravação, mas eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, né? Porque é uma conjunção de dois planetas lentos, e a gente vai falar aqui de alguns planetas lentos nessa apresentação. Por que eu vou focar nos planetas lentos? Porque os planetas lentos são chamados de geracionais, eles demoram muito no céu, então eles marcam anos. Né? Principalmente planetas transaturninos, Urano, Netuno, Plutão, eles levam anos para passar por signos. Então eles marcam gerações inteiras, de uma forma bem inconsciente. Mas, quando a gente analisa bem esses movimentos, a gente vê como eles influenciam a história da humanidade. É válido um estudo sobre isso, e eu vou falar um pouquinho sobre como esses planetas estão influenciando, ou melhor, estão indicando o que a gente está vivendo agora e vai viver em 2026, tá bom? O Saturno e Netuno, que aqui nessa roda zodiacal, eu represento aqui, assinalado, Saturno é o que está de marrom, Netuno de verde, né? O Saturno e Netuno são planetas bem lentos. Saturno representa o arquétipo do tempo. Saturno a gente pode ver na mitologia grega como Cronos. Saturno é o tempo. Por que é o tempo? É o planeta mais lento visível. Então, muito antes da descoberta, da invenção dos telescópios, a humanidade observava que tinha aquele ponto errante, né? A palavra planeta vem do errante, em contraste com as estrelas fixas, as constelações, tinham aqueles pontos que se moviam no céu. E eles auxiliavam a navegação, auxiliavam o deslocamento, auxiliavam o plantio, auxiliavam tudo. Né? Mas tinha um ponto que era muito lento e muito distante. Então Saturno ele leva 30 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Por isso ele é o planeta do tempo. Os ciclos de Saturno definem uma vida. Né? Um ciclo a 30 anos, 2, 60, 3, 90. Muitos não vivem até o terceiro ciclo de Saturno. Por isso ele também é considerado o planeta do karma, porque ele indica a colheita do que foi plantado. Ele também é considerado o planeta da morte, já que
Ele define um período longo da vida, né? Então, quando ele encontra outros astros, né, no zodíaco, a gente tem aí um valor simbólico muito grande. A gente vê um momento de mudança na consciência. Saturno ele fala da sabedoria. Se a gente for considerar que cada um dos 7 planetas clássicos, né, da astrologia clássica rege um dos dias da semana, Saturno é exatamente o sábado, o dia do descanso, né? O dia do fim de um ciclo, nem que seja semanal. E Saturno ele é o principal representante de ciclos cósmicos, ciclos conscienciais. Ele tem um caráter desafiador, porque fala das provações, mas provações que pelas quais obtemos sabedoria, consciência. Por isso que ele representa os ciclos conscienciais. Um pequeno exemplo. Em 2020, que teve aquele episódio, que não vou falar o termo aqui, a gente teve uma conjunção de Saturno com Plutão, Júpiter e Marte, tudo em Capricórnio. Saturno é o tempo, é a castração, Júpiter, expansão, Plutão, mortes, Marte é o gatilho, é a iniciativa. É um signo, né, de Capricórnio, que é o que fala de estruturas. Não à toa a gente viveu um momento revolucionário, né, um momento que marcou a todos nós. E lá na live, no início de 2025, eu trago um estudo histórico falando que isso já aconteceu antes na história da humanidade, não exatamente com todos esses planetas, mas de forma muito semelhante, e que foi naquele período da expansão do Império Mongol, né, do Gengis Khan, e também foi um período em que marcou a história da humanidade e teve o antes e depois. Enfim, Saturno é o que representa o tempo, os ciclos de tempo. E Netuno, que é esse aqui, que é o tridente, né, a representação simbólica, visual, é o tridente, representa o inconsciente. Por isso que a conjunção de Saturno e Netuno, a gente está falando de mudanças no inconsciente coletivo, né? Em 2025, a gente foi vendo esses dois astros se aproximando em Peixes. A última vez que os dois se encontraram em Peixes foi 500 anos atrás, gente. Eles se encontram periodicamente, sim, mais ou menos a cada 35 anos, no céu, mas em Peixes foi só há 500 anos atrás, na época das grandes descobertas, na época da exploração do continente americano, e não à toa agora a gente está vendo uma redefinição da história da América como um todo. Vamos observar isso, tá? Outra coisa interessante é que Netuno, por falar desse caráter inconsciente, junto com Saturno, podemos falar também que vivemos um período de grandes crises psíquicas, muitos adoecimentos mentais, muitas pessoas passando por vícios em remédios, vícios em medicações. A gente está vendo um período em que nunca na história da humanidade houve um consumo tão gritante de medicamentos e vícios também, né? Mas isso é só um reflexo de um adoecimento coletivo, um adoecimento mental profundo. Nunca se falou tanto em estresse crônico, burnout, e isso se acentua à medida que o planeta do karma entra em conjunção com Netuno, que é um inconsciente, que representa a mente profunda, o que está por trás da consciência. E aí eu vou trazer só uma cronologia rapidinho, eu até anotei aqui, para não cometer nenhum erro, né? Eles começaram a conjunção lá no primeiro semestre de 2025, né? E tiveram um primeiro ápice em junho de 2025. Isso a gente falou lá na primeira live, né? Eles começaram a retrogradar e tiveram uma conjunção exata em agosto de forma retrógrada. Se a gente recapitular o que aconteceu em 2025, né, e como
o meio desse ano, principalmente agosto, tudo estava fervendo, né? A gente pode ver que essa conjunção ela chegou a acontecer em Áries. Áries, que é um signo que fala de imediatismo, de pressa, de impulsividade, e a gente viu líderes agindo sem pensar, tomando decisões que, de forma impulsiva e trazendo consequências em cadeia, né, ainda mais impensadas, né? Isso foi falado lá naquela live. Só que se eu disser que tudo que a gente viveu agora em 2025 é um ensaio para a conjunção que vai se apresentar em 2026. No momento, no céu, esses dois estão retrógrados, isso é, eles retornaram para peixes, né? Agora estão em movimento direto novamente, mas eles retornaram para peixes. Lembrando que a retrogradação é o movimento de retorno aparente, nenhum planeta, né, anda para trás. Isso é, em relação ao movimento da Terra, parece que eles estão voltando. Mas isso tem um significado. Isso a gente valida, verifica, né, nas observações astrológicas. Nesse momento, eles estão novamente em peixes para que lá em fevereiro eles entrem novamente em Áries. Só que, diferente do que aconteceu agora em 2025, que eles entraram separadamente, lá em fevereiro eles entram juntos. Eles entram juntos no grau 0 de Áries. Isso vai acontecer no dia 13 de fevereiro até o dia... Olha, aqui na apresentação está errado. Até o dia 21, não o dia 12, está trocado aqui. Até o dia 21 de fevereiro de 2026. Essa conjunção permanece por mais tempo, mas o ápice é esse intervalo. E isso tem um significado também. Porque o grau 0, que é o ponto vernal, né, o grau 0 de Áries, conhecido como ponto vernal, é o gatilho do início. Ele representa o ano novo. Né? Áries é o primeiro signo. Então, o grau 0 de Áries é a ignição que faz o ano começar. Então, simbolicamente, Saturno, que é o planeta do tempo, entrando no ponto vernal, grau 0, o início do tempo está marcando uma nova fase no tempo. Junto com o Netuno, que é um inconsciente, é um indicador bem claro para a convergência das linhas temporais, que está acontecendo de forma bem inconsciente, nos bastidores da nossa mente, mas está acontecendo. E a gente vê essa conjunção que é inédita. Tá, gente? É inédita, nunca aconteceu antes na história da humanidade. Saturno e Netuno no grau 0. O ponto vernal, que é o grau 0 de Áries, é um dos pontos mais fortes, né? Ele exemplifica o início do ano novo astrológico, também ele representa a passagem de estação de ano, né? É o momento de virada de estação, mas é aquela força que faz tudo começar, né? É aquele ponto que empurra toda a energia cósmica. Então, os dois juntos a gente pode traduzir como um aumento na reatividade coletiva, um aumento na irritabilidade, um aumento de impaciência, estresse, ansiedade e também autoritarismo. Lembrando, Saturno e Netuno já passaram por esse ponto agora em 2025, lá no meio do ano. Mas juntos com o grau exato, e lembrando que na astrologia o que está exato, e aqui eu trago, né, o retrato desse momento que vai ocorrer na segunda quinzena né, exatamente na metade do mês de fevereiro, a gente vê que os dois estarão no grau 0. Né? E aí, gente, lembrando que depois que os dois entram no grau 0, Saturno é um pouquinho mais rápido, né? Ainda assim bem lento, mas um pouquinho mais rápido que Netuno. Saturno vai seguindo o movimento, entrando em Áries ao longo de 2026. Lá no meado do ano de 2026, ele começa a retrogradar. Então,
eles ainda vão manter uma conjunção no final do ano de 2026, né? Uma conjunção já não exata, eles já vão estar só por órbita, né? E o que eu diria para vocês, esses pontos, essas datas específicas, né, agora em fevereiro de 2026 e depois lá no segundo semestre, a gente tem pontos de marcação do tempo cósmico, mas do tempo consciencial, do tempo inconsciente. Então, estamos entrando em uma fase em que a sensibilidade energética, de consciência, tende a se ampliar cada vez mais. Então, a gente atende, né, como terapeuta, como astrólogo, e eu particularmente, mas converso com muitos terapeutas, a gente observa como a gente está vendo um adoecimento psíquico cada vez mais profundo. Muita gente está perdida, muita gente está sem chão. O planeta do karma, em conjunção com o planeta do inconsciente, também é um indicador claro de tristeza, de depressão. Também nunca se viu o consumo de antidepressivos chegar no patamar que a gente tem hoje. Isso denota uma crise humana. Então, o momento que a gente está entrando agora, lembrando que foi um ensaio do que vai acontecer a partir de fevereiro de 2026, isso traz um alerta muito grande, porque ao mesmo tempo em que a gente entra num momento fantástico para o despertar da consciência, fantástico para observar o que está dentro, a gente também entra naquele momento em que não dá mais para esperar. Então não tem como esconder a sujeira debaixo do tapete. Enquanto antes as coisas ficavam lá atrás, lá no inconsciente, lá no tema de Netuno, agora Saturno vem e traz para a realidade. Saturno, ele é representado como também o planeta das estruturas. Então é aquela hora em que a gente, quando Saturno passa em pontos específicos do mapa, ele denota, ele representa aqueles momentos em que você abala aquela parte que está fraca, mas fortalece aquela que deve ficar forte. Então o Saturno, ele é visto como um castrador, porque muita gente permanece apegado a determinados momentos, a determinadas coisas na vida, objetos, pessoas, situações, contextos, e uma coisa é certa na vida: tudo muda, só não muda o que já morreu. Porque enquanto a gente está nessa situação, tudo muda e Saturno vem para relembrar a gente. Então, Saturno em conjunção com Netuno, no grau zero, né, do ano novo astrológico, representa uma nova fase. Representa que o tempo está passando. Mas representa que é o agora, porque Áries é agora. Né? Tem um detalhe técnico que Saturno em Áries está em queda. Então, esses momentos de Saturno em Áries, pessoas que têm Saturno em Áries, a gente vê a relação do tempo, a relação com o tempo totalmente alterada. Ou pessoas muito ansiosas, que não conseguem esperar, ou que estão com a cabeça lá no futuro ou no passado. Então, a relação com o tempo também tende a ficar cada vez mais confusa. Se a gente sentiu que o ano de 2025 voou, 2024 também voou, mas 2025 foi mais rápido ainda, essa relação com o tempo vai ficar cada vez mais instável. Por isso, o exercício de olhar o agora, de perceber o agora. Naturalmente, a gente está em um momento de pensar muito no futuro, de projetar muito, mas a vida acontece agora. E Saturno, como representante da consciência que se obtém através de dificuldades ou de provações, junto com Netuno, também é um indicador de que é hora de trazer aquela espiritualidade que antes ficava reservada lá nos bastidores da nossa vida, isso é, lá no inconsciente, lá na profundidade, trazer para o agora. Então, muita gente pode estar passando por um momento de despertar. Só que sem as informações necessárias, sem
uma base, isso pode ser enlouquecedor. E, claro, pessoas que estão passando por esse momento do despertar, ficando sensíveis, despertando capacidades psíquicas sem a base, podem achar que estão enlouquecendo, podem achar que, né, estão surtando. E aí recorrem a medicamentos, recorrem aos meios que conhecem. Mas nós que também passaremos por isso, né, esse aspecto vai nos afetar coletivamente, precisamos ter consciência de que a nossa sensibilidade, no geral, vai aumentar cada vez mais. Então, também é um momento para reforçar proteções energéticas, para ter uma frequência maior de limpezas energéticas, limpezas espirituais, porque se a nossa sensibilidade está cada vez maior, e se a gente está captando mais de um mundo cada vez mais adoecido, precisamos ter mais cuidado para não sermos arrastados por essa correnteza. Tá? Mas, voltando aí um ponto, também é importante termos esse carinho, esse cuidado, essa empatia com as outras pessoas que talvez não tenham o mesmo grau, né, de informação que a gente está falando aqui, mas que possivelmente vão passar por processos de despertar de consciência ou aumento de percepção e, no primeiro momento, podem não entender. Tá bom? Por isso que eu digo que é um momento muito especial. Não estou falando que o véu da Matrix vai cair, que a Matrix vai deixar de acontecer, não. São frequências que tendem a acontecer de forma sutil no nosso inconsciente. Aqui eu estou trazendo de uma forma macro, mas claro que isso afeta individualmente de forma diferente para cada um. Isso, né, o Lian e eu, a gente reforçou muito lá naquele vídeo, lá naquela live no início de 2025. O que eu estou falando aqui é de uma forma macro, global, mas uma técnica de previsão para ser feita de forma assertiva precisa ser feita em cima do seu mapa natal, do seu mapa de nascimento. Cada um de nós tem um mapa de nascimento. E isso só é possível se você souber a sua hora de nascimento, o local de nascimento e a data. Infelizmente, quando a pessoa não sabe o seu momento exato de nascimento, fica mais difícil. Existem sim algumas técnicas de correção para a gente encontrar esse momento específico, mas é um cálculo complexo e também tem margem de erros, tá bom? Então, gente, tudo que eu estou falando aqui é de uma forma macro e pode ser sentida de forma diferente por cada indivíduo. E a única forma de ver isso é fazendo uma análise de previsão e tendências, onde o astrólogo vai ver como esses aspectos, esses trânsitos astrológicos interferem no seu mapa de nascimento, tá bom? Quem tiver interesse, curiosidade, pode me procurar ou outro astrólogo de confiança, tá bom? Porque estamos vivendo um momento muito único astrologicamente falando. Então, podemos aproveitar essa oportunidade ou, dependendo de como isso interfere no seu mapa, saber com antecedência possível amenizar os efeitos negativos, né? Amenizar influências conturbadas que a gente pode ter ao longo do caminho, tá bom? Então é isso. É importante ressaltar isso. Porque em 2026, assim como aconteceu também em 2025, a gente tem outro trânsito de planetas lentos que se conversam e que também precisam ser colocados em análise, né? E agora eu vou compartilhar com vocês aqui o outro mapa astral que eu separei, que representa o trígono de Plutão e Netuno. Ou melhor, Plutão e Urano, desculpa. Plutão e Urano, tá? Plutão entrou em Aquário, ele entrou em 2024 de vez, ele
Ele também entrou, retrogradou, depois entrou, retrogradou, até que em 2024 ele entra de vez em Aquário. Plutão ele demora um tempão em cada signo, então ele também é um dos planetas geracionais. Só para ter uma ideia, o Plutão ele entrou em Capricórnio, aqui ó, esse signo aqui, Capricórnio, lá em 2008. Ele só saiu de vez agora em 2024. Então ele leva muito tempo, ele marca gerações inteiras, né? E Plutão em Aquário, quando ele entra em Aquário, ele começa a ensaiar a entrada, né, em Aquário ali em 2022, mas entra de vez em 2024, ele também representa indicadores da inteligência artificial. Plutão, simbolicamente, é a sombra. E aqui eu digo sombra na linguagem da psicologia analítica, né, da psicologia junguiana, sombra como aquele aspecto da psique, aquele aspecto da consciência, do aparelho psíquico, em que a gente não conhece. Por isso que é sombra, não tem luz ali. Enquanto o Sol é a consciência, o astro-rei, o Sol, é pura consciência, é a essência, a sombra é Plutão. Não à toa, ele é o mais distante do Sol, né? Quase não chega luz solar lá, ele é congelado. Astronomicamente foi rebaixado para o planeta anão, mas arquetipicamente ele tem uma importância, né? Que é a representação da sombra, mas também do poder. Lembrando que Plutão, isso eu lembro e ressalto para todos os meus consulentes, né? Pluto em latim é poder. Onde está Plutão no mapa representa o poder. E esse planeta, que é a representação arquetípica do poder, ele agora se encontra em Aquário, que historicamente representa revoluções, sejam elas científicas, sejam elas sociais. E aqui a gente vê um momento que não tem mais volta de uma revolução, que é a inteligência artificial. Será que a gente chegou no momento em que a inteligência artificial consegue ter consciência, ou não só isso, mas também ter o seu próprio inconsciente? É uma pergunta que é discutida em uma live de astrologia em que eu participo com o Lian. Então, se você quer saber essa resposta, vai ver lá no histórico, tá bom? E aí o que acontece? Se a gente for observar aqui... Opa, peraí, eu voltei. Ó, se a gente for observar aqui, dentro de um mapa astral, né, a gente vê aspectos, como um planeta enxerga o outro, ou se relaciona com o outro, que é representado por essas linhas aqui, vermelhas e azuis. Eu não vou trazer um tecniquez para não complicar a nossa conversa, mas Plutão ele tem um aspecto harmonioso com o Urano. E isso torna essa leitura que eu fiz de Plutão ainda mais profunda, porque o Urano, na astrologia moderna, é considerado o regente moderno de Aquário. Então, ele, pela astrologia moderna, né, vamos dar esse parêntese, ele controla Aquário. Porque o Urano fala de revoluções, ele fala de tecnologia, ele fala de mudanças abruptas, ele fala do plot twist, né? Quando a história está indo para um lado e do nada muda totalmente. Urano fala de imprevisibilidade. E Urano, ele já agora em 2025, ele entrou em Gêmeos, que é um signo de comunicação. Então, uma vez que o Urano entra em Gêmeos, ele está falando, opa, estamos entrando em uma fase da humanidade em que os meios sociais, os meios de comunicação, tendem a dar um salto ainda maior do que o que a gente viu até agora. Com a interferência, já que Urano faz trígono, que é o aspecto harmonioso com o Plutão, da inteligência artificial. Então vejam como isso é bem profundo. Ao mesmo tempo, a gente está falando de dois planetas que, junto com o Netuno, Urano, Netuno e Plutão, são planetas inconscientes. Eles influenciam de forma inconsciente a psique humana, o inconsciente coletivo. Então, se o planeta da imprevisibilidade, da mudança, das surpresas, do plot twist, está fazendo trígono com o
Plutão, que é o poder, que está num signo de tecnologia, a gente vê aqui possibilidade de manipulação em massa, ok? Zero novidade porque a gente conversa. Mas de revoltas sociais, ok? A gente já começou a ver isso agora em 2025. De não só revoltas, erupções, revoluções. Mas também até que ponto essas revoluções, né, não são movimentos de massa para manipulação, para qual agenda, para qual fim. Então, vamos ficar atentos. Já teve uma conjunção exata, tá bom? Entre agosto e outubro de 2025 e eles se afastaram novamente, lembrando, né, os planetas, eles, cada um tem a sua velocidade, mas a gente vai ver o segundo ápice entre julho e agosto de 2026. Aí já no episódio lá dos meados de 2026, eles já vão estar no grau 4. Quando eu falo ápice é quando ambos se encontram no mesmo grau do signo de ar. Então, agora que aconteceu entre agosto e outubro de 2025, é essa foto que eu estou trazendo para vocês, ambos no grau 1. Urano no grau 1 de Gêmeos, Plutão no grau 1 de Aquário. Em 2026, quando eles se encontrarem, eles já vão estar mais dentro dos signos, né, de ar, e vai ser no grau 4. E eu não posso fazer essa leitura desconsiderando o que foi falado anteriormente. O que foi falado anteriormente da conjunção de Saturno e Netuno. A gente não pode ler o céu de forma isolada. Tudo isso acontece de forma orgânica. As leituras são complexas. E essa complexidade a gente encontra com um bom astrólogo. O que a gente falou anteriormente, que coisas do inconsciente vão vir à tona, coisas que estavam debaixo do tapete não poderão mais ser guardadas debaixo do tapete, e ao mesmo tempo, agora eu trago esse trígono de Plutão e Urano, dizendo que a tendência é que passemos por mudanças abruptas, às vezes até inesperadas. Né? A gente, no primeiro ápice, que foi entre agosto e outubro de 2025, lembrando que a gente pode sentir antes e depois, né? As coisas não são como um interruptor, que opa, entrou em conjunção, agora vai acontecer. Não, a gente sente antes, esse é o ápice, é o cume da curva. Né? Mas a gente já sente isso, como eu comentei lá, desde o início do ano, e os mais sensitivos lá em 2024. Mas um dos ápices desse trígono de Urano e Plutão foi agora no meio do ano. A gente viu aí os episódios do Tarifaço, a gente viu como isso impactou determinados países, alguns deles aos quais a gente vive, né? E de fato agora eles se afastaram e isso foi ganhando uma tranquilidade aparente. Mas lembrando que eles vão se reunir. Um dos ápices, como eu falei, que é a conjunção de Netuno e Saturno, é agora já em fevereiro, bem no início do ano. E o trígono de Urano e Plutão, lembrando que eles estão, né, o ápice do trígono é lá em julho e agosto, mas a gente já pode sentir isso bem antes. Né? Em outras palavras, gente, estamos no momento de fazer aquilo que precisa ser feito, as mudanças que refletimos, que contemplamos, é hora de serem executadas. Porque ou a gente faz ou a gente faz. E aí que está, sabendo com antecedência e com consciência, podemos fazer por amor e não pela dor. Então, projetos engavetados, situações difíceis que a gente vai empurrando com a barriga porque está na zona de conforto. Talvez a gente chegue a um momento socialmente, coletivamente, em que não dá para esperar, ou que a gente encontre aquela situação que, sabe, já chegou a gota d'água. Como
nós vivemos isso de forma individual, a gente pode avaliar, né, de acordo com as interferências do nosso mapa astral de nascimento. Por isso eu recomendo, gente. Se vocês não conhecem o próprio mapa astral de nascimento, né, o mapa astral natal, ou a carta astrográfica, existem vários nomes, mas mapa astral a gente entende, né? Uma forma simples e todo mundo vai entender. Se vocês não fizeram um mapa astral de nascimento, é a hora de procurar se entender, procurar saber como os seus contratos se manifestam, para ir para esse segundo momento, que é como os astros no momento interferem na sua vida. Tá bom? Porque, claro que esses movimentos astrológicos vão afetar cada um de nós de forma diferente, né? Em 2020, 2021, nem todo mundo sentiu da mesma forma, né? Então, eu trago esse exemplo porque foi um episódio marcante, né? Que foi reflexo de uma conjunção muito específica e que aconteceu recentemente e todo mundo lembra. Mas a gente agora, né, já em 2025, e vocês observaram que o mundo teve muitos ruídos. Claro que alguns países foram alvos maiores desses ruídos, né? E a gente falou sobre isso lá naquela primeira live, né? A gente, inclusive, falou um pouquinho sobre como essa conjunção de Saturno e Netuno interfere no mapa dos Estados Unidos, interfere no mapa da Rússia, da China e do Brasil. E quais foram os países que mais estamparam as manchetes em 2025? E se eu falar que 2025 foi um ensaio para essas conjunções exatas que vão acontecer em 2026? Por isso, eu estou aqui na função de trazer consciência, porque com consciência podemos tomar decisões mais assertivas, decisões mais completas, mais profundas. E a única forma também de ter uma decisão profunda e assertiva é com muito autoconhecimento, e por isso que eu, como astrólogo, recomendo que, se vocês não conhecem o próprio mapa astral, busquem essa informação, porque estamos em um momento de fazer, ou pelo amor ou pela dor. Tá bom, gente? Então, esses foram os principais recados, tá? Eu vou aqui finalizar a apresentação. Agradeço pela atenção, né, de vocês. Se vocês quiserem saber mais informações, coloco aqui o nosso contato, né, o Instagram, anima.astra. Lá vocês podem entrar em contato comigo ou através do WhatsApp, tá bom? Existem outras formas de usar esses conhecimentos, né, astrológicos. A astrologia, ao longo da história, não era separada da magia e da alquimia, né? Então, eu comento isso lá naquela live, lá no início do ano, com o Lian, né? Uma das iniciativas minha e da Naira, minha companheira, é trazer o outro braço que sempre andou junto, outra vertente que sempre andou junto com a astrologia, que é a alquimia. Então, através da leitura do mapa astral e como, né, vendo como os planetas em trânsito interferem no seu mapa astral, né, a gente pode ver formulações de elixires alquímicos para equilibrar, para que você não sinta essas influências negativas, né, esses momentos em específicos de uma forma tão negativa ou tão conturbada, né? Então, existe um ramo que é da alquimia e que a gente da Anima Astra, né, traz hoje, que na verdade é um resgate do que era feito lá na época dos grandes alquimistas. A gente não está inventando a roda, né? Muitos alquimistas estudaram e testaram e comprovaram que é possível, através de elementos da natureza, plantas, raízes, flores, cristais, metais, que cada um tem uma assinatura astrológica própria, neutralizar ou potencializar a ação dos astros na Terra. Ou melhor, conforme que a gente falou anteriormente, né,
equilibrar essa relação entre o que está acima e o que está embaixo. Porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, não existe uma influência externa, tudo está aqui dentro. E o autoconhecimento é mergulhar nesse dentro. E essas formulações que a gente traz podem servir como uma base, uma adição nesse momento de equilíbrio, né? Para equilibrar. E a alquimia é isso. A transformação dessas energias que em determinados momentos da vida podem estar em desequilíbrio para o equilíbrio. Então a gente consegue ter, né, florais astrológicos, os florais planetários, os elixires planetários, né? Aqui atrás a gente vê os elixires planetários, né? Mas a gente também consegue fazer os florais para você tomar, né? Que é uma terapia vibracional, astrovibracional para equilíbrio, tá bom? Então, além do conhecimento de astrologia, a gente também dispõe dos elixires alquímicos e dessa terapia vibracional, astrovibracional, para poder ajudar no equilíbrio global do seu corpo e, de repente, passar por esses momentos com mais equilíbrio, com mais proteção, com mais pé no chão, enfim. Aí a análise individual, conforme o mapa astral natal de cada um, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de todos que chegaram até esse momento, né? Lembrando que, se ficarem interessados, tem aulas de astrologia lá na plataforma do Despertar 2.0. E é um prazer para mim estar aqui com vocês, trazendo essas informações. E no mais, a gente se encontra nessa jornada. Sigamos em frente com consciência, que o fato de termos consciência sobre esses eventos também pode transformar a forma como a gente lida com esses eventos. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço para vocês e tenham excelentes festas. Tenham um bom Natal, um excelente Ano Novo, uma excelente virada de ano para 2026. Grande abraço para vocês.